adorá-lo, eu vim entregar tudo aqui nessa noite. À tarde eu recebi uma palavra, e a palavra diz assim: Gabriel, entrega tudo que Deus colocou no seu coração. Eu sou um moço obediente, então abra o seu coração nessa noite para ouvir o que Ele tem para dizer a você. Abra a sua Bíblia, por favor. Salmo 16, versículo 11. Rabraçu que andará braçuri andará braçai. Há uns céus abertos aqui neste lugar nessa noite. Salmo 16, versículo 11. Diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e à tua direita há delícias perpetuamente. Eu gosto de ler duas vezes. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e à tua direita há delícias perpetuamente. O título da mensagem é: Uma família na presença viverá o extraordinário. Extraordinário é aquilo que não é ordinário. Extraordinário é aquilo que não é comum. Talvez você está acostumado a viver de forma comum, mas nessa noite eu vim liberar uma palavra para a sua vida. Se você entender nessa noite o que Deus quer falar com você, a partir dessa noite você começará a viver o extraordinário de Deus. Chega de viver de maneira comum. Você é um crente, você é uma pessoa que vive o sobrenatural de Deus. Pode se assentar, por favor. Alguém traz uns 2 copos de água para mim, que eu tomo muita água. Vire para o irmão do seu lado com fé e diga: você viverá o extraordinário. Pode ser melhor, vamos falar: você viverá o extraordinário. Se você crê no que você falou, você pode celebrar ao Senhor nessa noite. Davi, quando escreve esse salmo, ele estava em crise. E mesmo assim ele declarou coisas que talvez uma pessoa com crise não falaria. Ele fala de plenitude, ele fala de alegria e ele fala de delícias. Talvez eu em uma crise não falaria isso que ele falou. Mas é porque o que Davi estava falando não é aquilo que ele estava vendo. Mas ele falou isso porque ele sabia quem é que andava com ele. Queridos, e quando nós temos Jesus no barco, pode soprar o que for, se ele está no barco, eu posso dizer que tudo vai bem. Pode estar um caos lá fora, mas eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que ele fala. Muita gente gosta aí de muitas igrejas, aqui também tem, para ouvir uma palavra de conhecimento, para ouvir uma revelação. Tem gente que vai de igreja para ouvir revelações, para trazer um alento para a sua alma. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você abrir essa palavra, Deus vai estar falando diretamente com você. E eu quero dizer algo para você nessa noite: se você se posicionar, você vai começar a viver coisas que você nunca viveu.
Você vai ter experiências que você nunca imaginou que teria. Gabriel, como é que eu alcanço esses níveis? É adorando e exaltando o nome daquele que vive e reina para sempre. Hoje eu aprendi que quando aquilo que a gente adora, a gente atrai. Por isso que nessa noite, ainda no final, nós iremos levantar as nossas mãos para adorá-lo mais um pouquinho, porque nós fizemos isso no início só para a gente trazer mais a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque eu amo essa presença. Irmãos, eu sou movido por adoração lá em casa, no banheiro, na cozinha, na rua, no trabalho, aonde eu estou. Eu sou desejoso pela presença. Eu me lembro daquele versículo que Davi fala que ele é como a corça que anseiam pelas fontes das águas. Segundo a biologia, segundo pessoas que estudam a respeito dos animais, fala que a corça sente o cheiro das águas a quilômetros de distância. E eu quero profetizar aqui nessa noite. Começa a sentir aí o cheiro das águas. Ei, só quem é sedento por essa presença começa a sentir aí o cheiro das águas. Deus tem água para derramar aqui nessa noite. E só quem quer ser molhado, dá um glória a Deus aí, por favor. E quando a família decide viver o extraordinário na presença de Deus, a escassez vira abundância, o caos vira calma, a tristeza vira alegria, porque quando Jesus, queridos, ele libera uma palavra, tem que se cumprir. O amigo de Jesus havia morrido, já havia 3 dias. Todo mundo já estava achando que não tinha mais jeito, mas por causa de uma palavra, o corpo de Lázaro teve que se reestruturar e ele viveu, porque o Senhor liberou uma palavra. Não sei como é que está a sua vida, o que você está precisando, mas deixa eu te falar uma coisa: o Deus que libera palavras está aqui nessa noite. Se eu fosse você, eu já limpava os ouvidos e falava: Senhor, pode falar, porque o teu servo está ouvindo aqui nessa noite. Queridos, na presença, Ele não precisa mudar as circunstâncias para mudar você, mas Ele muda você, porque quando Ele muda você dentro das circunstâncias, as circunstâncias são apenas fichinha. Tem gente aqui que tem medo às vezes do adversário, tem medo das tribulações, mas as tribulações, ela produz para nós um peso de glória. Eu posso estar passando até uma tribulação aqui, ela é necessária, mas um dia eu estarei com Ele. E a Bíblia diz que lá não tem choro, lá não tem dor, lá não tem pranto, lá só tem alegria. E nós estaremos, sabe como, Lavínia, olhando para Ele, vendo Lucas, como Ele é, e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos senhores. E como já dizia o cantor Lázaro, nós vamos passando pela prova, dando glória a Deus. Eu me lembro daquela mulher. Aquela mulher os seus filhos iriam ser tomados para a guerra. Mas sabe quem chega na casa dela? Chega um profeta e pergunta: o que você tem aí? Ela: olha, eu tenho um pouquinho de azeite, uma botija. Ele fala: olha, vai na casa dos teus vizinhos, toma vasilhas emprestadas e não poucas. E ela foi tomando as vasilhas emprestadas e o azeite começou a descer. Ei, se eu fosse você, já começava a virar aí para o seu irmão dizendo: olha, me dá uma vasilha aí, me presta uma vasilha aí, porque hoje eu quero sair deste lugar cheio do azeite. Sabe por quê? Porque quem tem azeite tem presença, e quem tem presença, pode o mundo estar acabando lá fora, mas Ele segura na nossa mão dizendo: olha, eu sou o teu socorro no dia da angústia. Alabra Súria, andarabra Súria. Ponto 1.
A presença transforma o seu lar. Repita comigo: a presença transforma o meu lar. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14, diz assim: a arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. Quantos meses? E o Senhor abençoou a sua família e tudo o que ele possuía. Naquela época, a arca, ela representava a presença de Deus. E a arca ficou na casa de um homem chamado Obed-Edom. Era um homem comum. Mas o fato da arca estar na sua casa, 3 meses foram suficientes para mudar toda a sua história. Deixa eu te fazer uma pergunta audaciosa. Tem presença de Deus lá na sua casa? A presença de Deus está lá na sua casa? Porque esses dias Ludmila estava no quarto e eu estava na sala. Ela falando em mistérios no quarto e eu falando em mistérios na sala. Sabe por quê? Porque a presença do Senhor, ela tem que ser atraída. A presença do Senhor, ela tem que ser buscada. Ela tem que ser cultivada. E quando a presença de Deus está nas nossas vidas, tudo muda, tudo transforma. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, apóstola Eliana, é porque Ele nos transforma de dentro para fora. Se você entender essa palavra nessa noite, abrir o seu coração, Ele vai entrar aí, vai entrar no seu coração, na sua alma e vai mudar completamente tudo. Faça assim com sua mão. Feche os seus olhos. Eu quero declarar nessa noite, que você vai sair deste lugar totalmente diferente da maneira que você entrou. Pode parecer um jargão, uma frase que todo mundo fala, mas eu falo isso com a autoridade do Espírito Santo. Você vai sair daqui diferente do modo que você entrou, amém? Queridos, e para nós termos a presença de Deus na nossa casa, para que transforme o nosso lar, nós temos que tomar uma posição. Vire para o irmão do seu lado e diga: vamos ser didáticos. Fala assim, ou você toma uma posição. Não, fala, eu quero ouvir você dizendo. Fala, ou você toma uma posição, ou tudo vai continuar da mesma forma. Diga, se posicione. Hoje, queridos, não é o tamanho da casa que importa. Talvez você more em uma linda casa, em uma mansão, numa kitnet, não sei. Mas o que importa é quem mora nela. Vou repetir. Não importa o tamanho da casa, importa é quem mora nela. E eu não estou falando de você, eu estou falando do eterno. Se ele mora na sua casa, querido, e como aconteceu lá na casa de Obed-Edom, diga assim para o seu irmão do seu lado, diga: tudo vai mudar. Diga para o seu irmão: o carpinteiro está batendo a porta. Dá para a gente dar uma palhinha? Fica de pé para parecer que está acabando, só para você não dormir. Qual é o som? Qual é o som? Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Que lindo, que lindo. Vamos. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. E como eu amo seu nome.
Segura, segura. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, cearei com ele e ele comigo. Abre a porta e deixa ele entrar nessa noite. Abre a porta e deixa ele entrar nessa noite. Abre a porta e deixa ele entrar nessa noite. Xarabadagassura. Shuri andaramanagassuki andarabrasai. Deus está batendo na porta. Ele está batendo na porta. Qual é o som de quando Deus desce na terra? E qual é o som? Qual é o som? E qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Oh! Se assente um pouquinho. E Ele está batendo na porta aqui nessa noite. Sabe que Jesus bate na porta porque Ele é educado. O adversário, quando vê uma brecha, ele entra porque ele é ousado. Mas o Senhor, Ele precisa de uma permissão. No caminho de Emaús, Ele ia passar direto, mas os discípulos falaram: ei, sente com a gente aqui. Eles ainda não sabiam que era Jesus, mas no partir do pão. Você não entendeu? Mas quando Ele parte o pão, os olhos dele pôde contemplar que era Jesus. E Jesus está batendo na porta e falando: olha, deixa eu entrar. Deixa eu sentar na mesa com você. Deixa eu bater, deixa eu partir o pão. Quer ter uma vida transformada, uma vida extraordinária? Deixa Ele entrar, por favor. Vamos para o ponto 2. Se você está sentindo a presença, dá um glória a Deus. Mistura agora com aleluia. Diga glória a Deus e aleluia. Ponto 2. A presença exige uma decisão. Vire para o irmão do seu lado, só para não perder o costume. Diga: a presença exige uma decisão. Josué 24:15, no final do versículo diz assim: mas eu, coloca a mão no seu peito, diga: mas eu, não, com força, com fé, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué, ele não esperou a família decidir, ele tomou a decisão. Cadê os homens?
Cadê os sacerdotes? Que a partir de hoje vão tomar uma decisão, falar: a partir de hoje eu sou um homem diferente. A partir de hoje eu vou cobrir a minha casa, porque eu sou um líder espiritual. A partir de hoje eu vou orar mais, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. A partir de hoje eu vou chamar os meus filhos para ler a Bíblia comigo. A partir de hoje eu vou entrar na minha casa, eu vou declarar que a minha casa, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ei, homem, deixa eu te falar uma coisa: a autoridade está sobre você, você é o cabeça. A presença, ela não cai, ela não vem às famílias de forma passiva, Rony. Você tem que buscar a presença, você tem que atrair a presença. Salmo 16:11 diz assim: tu me farás conhecer a vereda da vida. Existe um caminho, queridos, e você precisa trilhar esse caminho. Alguém na sua família precisa ser o Josué, e talvez essa pessoa seja você. Gabriel, mas o meu esposo não é cristão. Então seja você o Josué de sua família. Gabriel, mas os meus pais não são cristãos. Seja você o Josué da sua família. Gabriel, está sendo difícil, mas o Senhor é a nossa força. E eu quero profetizar que a sua família por inteiro serão servos do Altíssimo. Eu quero profetizar que há anjos, e o Espírito de Deus está indo agora ao encontro da sua casa, a cada cômodo da sua casa, repreendendo todo o mal e derramando sobre aquele lugar uma unção de misericórdia, uma unção de salvação lá na sua casa. Ponto 3. O que a presença produz na família? Diga comigo o que a presença produz na família. No Salmo 16:11 que nós lemos, há 3 promessas no versículo. A primeira promessa é a vereda da vida. A segunda promessa é plenitude de alegria. E a terceira promessa é delícias perpetuamente. A vereda da vida é a direção. Uma família que tem a presença de Deus, ela não é como aquele ditado que muitos falam. Não é como um cego num tiroteio, ela sabe para onde ela está indo. Para você alcançar um futuro extraordinário, você precisa se posicionar de forma diferente no seu presente. Se você quer viver num futuro extraordinário, se posicione hoje no seu presente como homem e como uma mulher de Deus. Plenitude de alegria, posso aqui contextualizar como uma atmosfera, não é uma alegria superficial. A alegria que o mundo dá aí é uma alegria passageira, mas a alegria que o Senhor tem para você é uma alegria permanente. Diga comigo, é uma alegria permanente. Ontem nós estávamos muito alegres aqui com as crianças, havia uma atmosfera de alegria neste lugar. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus deseja mudar a atmosfera da sua casa. Gabriel, como é que eu faço isso para alcançar essa atmosfera? Eu falei um pouquinho antes. Eu preciso adorar, eu preciso chamar a presença, eu preciso falar que eu amo, que eu adoro, que eu exalto e que eu sou apaixonado por Ele. O Senhor também tem delícias perpetuamente, ou seja, o Senhor quer que você viva coisas extraordinárias. Gabriel passa por luta, eu também passo por lutas, mas eu preciso entender que aquele que me chamou tem coisas extraordinárias separadas para mim. Gabriel, como é que eu acesso? Eu preciso entender quem eu sou no reino de Deus. Vire para o irmão do seu lado e diga: você é filho. Diga: você não é qualquer um. Diga: você é propriedade exclusiva de Deus. Sabe por que eu falo isso?
Tem muita gente que se humilha demais de uma maneira errada. Eu sou pequenininho, como o pastor Jorge falou outro, olha, eu sou o vermezinho de Jacó. Eu sou isso, eu sou aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, para de besteira. Levanta a tua cabeça. Anda como um crente cheio do Espírito Santo. Você não é qualquer um. E outra coisa, você não é nem da terra, você é do céu. Nós estamos aqui só de passagem. Se os seus olhos pudessem contemplar aquilo que Ele tem separado para você, porque lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, vai dizer que Deus tem coisas grandes para nós. E Deus tem coisas que nos fará prosperar. Diga para o irmão do seu lado, diga, você vai prosperar. Queridos, tem muita gente que entende muito errado a questão do dinheiro. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas levante a sua mão nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero profetizar, como já foi profetizado aqui neste lugar. Deus vai te prosperar de uma forma que você nunca imaginou. Comece a sonhar, comece a desenhar o seu projeto. Fala assim: Senhor, eu quero a minha empresa dessa forma, eu quero a minha loja dessa forma, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E creia que realmente vai acontecer, porque Deus tem coisas preparadas que nem desceu ainda ao teu coração, mas no céu já está escrito: vai ser abençoado, vai ser próspero, vai ser homem e mulher de governo no nome de Jesus. Ponto 4. Diga: eu já tenho tudo para isso. Não, você não falou com fé não. Diga: eu já tenho tudo para isso. Tem uma frase de Kenneth Reagan que fala assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho, tem gente que já está entendendo. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Para você que não entendeu, eu vou ler novamente. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Muitas famílias ainda não estão vivendo o extraordinário, porque ainda não sabe, Rony, aquilo que elas já possuem. Vire para o irmão do seu lado e diga: a herança já foi depositada, falta só você acessar. Deixa eu só te mostrar o que a Bíblia declarou. Eu quero que você fique de pé, porque sentado você fica muito assim, de pé você fica mais alerta. Primeiro eu vou falar o que você é. Se você sabia o que você é, você já estava adorando e exaltando o nome dele. Toca algo mais assim, só para o pessoal entender o que eles são. Olha o que você é. Sou uma nova criatura, criada em justiça e retidão. Sou filho de Deus. Sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Sou rei e sacerdote para o Deus Pai. Sou justiça de Deus em Cristo. Sou cabeça e não cauda, sempre por cima e não por baixo. Sou abençoado em todas as coisas. Onde eu ponho a mão prospera, porque ouço e obedeço o Senhor. Sou santificado em Cristo. Sou mais do que vencedor. Sou sal da terra, sou luz do mundo. Sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sou morada de Deus no Espírito, santuário de Deus. Sou forte, porque o Senhor é a força da minha vida. Maior é o que está em mim do que está no mundo. Sou amado de Deus, precioso aos seus olhos. Sou perdoado e livre de toda condenação. Sou livre do domínio do pecado e de toda maldição. Fui transformado do reino das trevas para o reino de luz. Sou curado pelas pisaduras de Jesus. E eu sou guardado pelos anjos de Deus.
Você pode adorá-lo a Ele por isso. Eu sou livre, e eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Agora, bora para a parte do o que é que eu tenho. Tenho tudo o que pertence ao Pai, pois sou filho e herdeiro. Tenho autoridade sobre todo o poder do diabo. Tenho o perdão dos meus pecados. Já não há condenação para a minha vida. Tenho saúde em Cristo e praga nenhuma chegará à minha tenda. Tenho a proteção dos anjos e nenhum mal me sucederá. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Tenho orientação, paz, alegria, consolo e revelação no Espírito. Tenho pés como de corça e ando nos meus lugares altos. Tenho poder para testemunhar, expulsar demônios e curar enfermos. Tenho as minhas orações ouvidas. Tenho vitória em todas as áreas da minha vida. Tenho liberdade no Espírito Santo. Tenho vida em abundância. Tenho amor de Deus derramado no meu coração. Tenho vida eterna. Tenho toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E eu tenho a força do Senhor. Você não é pouca coisa, não. Você não é pouca coisa, não. Ah, não, vou deixar você adorar um pouquinho. Vamos, Semap. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, meu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio. Eu quero chamar os pastores aqui em cima, pastores e presbíteros. Eu acredito em transferência de unção. Feche os corredores, por favor. A presença faz toda a diferença. Pastores e presbíteros. Chorabadagasuri andarabrasuri andarabrasai. Feche os seus olhos. Feche os olhos, vai. Nós estaremos direcionando as mãos sobre eles. Famílias cheias da presença, iremos declarar isso sobre a sua vida nessa noite. Feche seus olhos. E à medida que nós estivermos aqui declarando, Deus vai te pegar aí onde você está.
Vamos, pode começar a declarar, Senhor, nós liberamos, Pai, palavras abençoadoras. Vamos, eu quero ouvir vocês, pastores, presbíteros, vamos. Vamos, começa a liberar sobre eles. Nós liberamos, Senhor, unção de conquista. Nós liberamos fogo do Teu Espírito Santo. Nós profetizamos céus abertos sobre as famílias. Oh! Vai recebendo aí onde você está. Fogo do altar, fogo do altar. Vai recebendo, vai recebendo. Nós liberamos uma unção diferente aqui, um renovo dos céus. Agora, nós liberamos agora o renovo dos céus. Nós declaramos agora uma chuva torrencial. Ei, aonde não tinha fruto, vai voltar a frutificar. Aonde não tinha fogo, vai voltar a queimar nessa noite. Começa a receber aí, começa a receber. Rabrasúria, Rabrasto, Derabranaga, Derabastu, que andaramanaga súria. Vai, Rabrasu, Ramanagasu, que andarabrasai. Famílias restauradas, famílias renovadas, alianças restauradas. Uou! 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 Ramanagasu, Ramanagasuria. Como o vento, Espírito Santo. Como o vento, Espírito Santo. Choramanagasu, que andará abraçai. Mas, oh, todo espírito de covardia, todo espírito maligno, todo obstáculo, caia por terra agora em nome de Jesus. É tempo de romper os obstáculos. Arabraçu que andará abraçai. Arabraxure andará abraçai. Pastores, presbíteros, obrigado. Eu quero que você olhe para cá. Eu vi uma ilustração muito linda. Não sente ainda? Não, gente, não senta não, fica de pé, já estou terminando. O menino contava que o pai dele era caminhoneiro. E toda vez que o pai viajava, ele ficava na expectativa de ganhar um presente do pai. Toda vez que o pai chegava de viagem, trazia um presente para ele. E toda vez ele ficava naquela expectativa: que presente é que eu vou ganhar? Mas esse menino cresceu. E agora ele já não tinha mais a expectativa de um presente. Sabe o que ele desejava, Rony? Ele desejava a presença do pai. Quem sabe você já foi um menino, servia ao Senhor por aquilo que Ele podia te dar. Mas Deus está procurando crentes maduros que não servem a Ele por aquilo que Ele pode te dar, mas fica ansioso e saudade de estar com Ele. Crianças querem presentes. Homens maduros querem a presença. Quantos desejam a presença do Pai? Quantos desejam a presença do Pai? E para finalizar, Cleiton, vamos com aquela que eu amo. Nada mais me satisfaz.
Deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós temos sonhos, todos nós queremos prosperar. Tem muitas coisas na nossa vida e não tem nada de errado com isso. Mas nada mais nos satisfaz como a presença de Jesus. Não tem nada melhor do que a sua presença. Tudo que você for fazer, fala: Senhor, vai comigo. Querido, não há nada melhor do que a sua presença. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Olha, Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. vamos. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração pra ti. Eu lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração pra ti. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Meus irmãos, todo primeiro domingo dos meses de 2026, nós teremos um culto voltado para a família. Então já coloque o seu coração, todo primeiro domingo será um culto voltado para a família.
Hoje nós vamos orar pelo jejum. Vai começar o jejum, vai até domingo da semana que vem. E eu sinto que alguns irmãos ainda não estão participando do jejum. Mas essa é uma convocação para toda a igreja, de não só trazer fortalecimento espiritual, mas o Senhor também ele pode romper áreas da sua vida que nunca romperam antes, se você colocar um propósito diante do Senhor. Talvez você possa fazer um propósito com a esposa, com o noivo, com a namorada, com o filho, um propósito para a sua empresa, para a sua vida espiritual. Eu lhe garanto que Deus vai trazer respostas por meio desse jejum. O tema do jejum desse mês é trazendo à existência o que não existe. Esse é o tema desse jejum de 7 dias, no mínimo 3 horas, no máximo 12 horas. E se você tem alguma dúvida, você tem meu número aí, pode me chamar que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Mas eu quero que você entre nesse jejum comigo e com a pastora Eliana. A segunda oração que nós vamos fazer para finalizar o culto é uma oração voltada para a família. Mas eu quero lhe incentivar a se mover no espiritual e também no sobrenatural. Esse lugar que nós temos aqui, que é o altar da igreja, ele é um lugar físico como qualquer outro lugar. Mas nós entendemos que uma vez que nós consagramos essa igreja ao Senhor, e é desse lugar que sai palavra para a igreja, nós entendemos que existe um portal espiritual sobre o altar. Todo lugar que tem um altar existe um portal espiritual. O Rio Jordão foi um portal espiritual. Coisas poderosas aconteceram ali. O Monte Sinai era um portal espiritual. Os céus se abriram ali. Então toda vez que na hora do dia da oferta você traz de forma física no Pix, você pode chegar aqui no altar e apresentar a sua vida financeira. Não precisa ter um momento para isso não. Pode chegar aqui, alguém pode estar pregando, alguém pode estar ministrando. Encosta aqui nesse altar, põe a mão em cima de Deus, em nome de Jesus, estou no teu altar. Eu declaro que a minha vida financeira vai mudar este ano em nome de Jesus. Eu declaro que o Senhor vai trazer colheitas inimagináveis. Eu declaro, Deus, que eu não verei mais de falência. Eu não terei mais o meu nome sujo. Eu vou sair dessa dívida. Vai declarando. E o que eu quero lhe incentivar após as 2 orações, você vir com a sua família até aqui no altar e diz: eu estou apresentando a minha família no altar. Eu estou apresentando o futuro da minha família no altar. Existem maldições que estão sobre famílias, que estão aí perpetuando. Mas quando você traz isso para o altar e coloca diante de Deus, você está dizendo: eu estou entregando isso ao Senhor. Pode parecer apenas uma coisa simples, mas o fato de você trazer, sair daí e se mover vindo ao altar, apresentando isso, já mostra para Deus que você está interessado em ver algo novo no Senhor. Então eu já vivi muitas coisas em Deus, na igreja. Às vezes vocês já viram, eu venho aqui, encosto aqui, eu oro a Deus, eu debruço ali, eu começo a orar, a chorar ali, porque eu entendo que do lugar que sai a palavra existe um portal espiritual. Então após a oração você pode vir sozinho, com a sua família, com a sua esposa, e vir aqui declarar palavras no altar sobre a sua família, sobre a sua casa. Talvez você tenha filhos pequenos, mas você já pode apresentar a universidade dos seus filhos ao Senhor. Talvez você nem filhos tenha ainda, mas você já pode apresentar o futuro genro e a futura nora ao Senhor. Talvez você nem casou ainda, mas você já vai dizer: Deus, o meu marido, a minha esposa vai sair do teu altar. É o tamanho da tua fé que determina o tamanho do seu milagre. Amém? Então, se mova nesse propósito. Nós vamos orar pelo jejum agora. Logo após nós vamos orar pela família. Quando terminar a oração, o louvor vai entrar, que é o tempo que você tem para vir ao altar e apresentar a tua família ao Senhor. Não precisa vir todo mundo de vez, porque não vai dar, o altar ainda é pequeno. Mas você fica um pouco aqui, ora, e você já está abençoado para ir para a sua casa. Mas antes passar na cantina, que é importantíssimo, tá? Vamos orar, né, Eliana? Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse jejum ao Senhor. Oh Deus, me ajude e ajude a igreja, Senhor, a entrar nesse propósito de jejum contigo. O tema desse propósito é trazendo à existência o que não existe. Deus, eu tenho certeza que quando nós oramos e jejuamos, quando nós decidimos nos sacrificar nossa carne para viver uma vida no Espírito, é impossível que o Senhor não faça. É impossível que o Senhor não se revele, porque você está vendo que pessoas na terra estão provocando o céu, se sacrificando para chamar a tua atenção. Oh Deus, não é um sacrifício de tolo, é um sacrifício, uma renúncia com propósito. É um jejum que, em primeiro lugar, é sobre a nossa vida espiritual. Sempre será sobre a nossa vida espiritual. Mas é verdade também que existiram jejuns bíblicos para família, para casamento, para mudança de uma nação, para avivamento, para um romper do Senhor. E eu não sei qual o propósito que cada um dos teus filhos tem, mas eu sei que existem pessoas aqui que estão dispostas a fazer um sacrifício
para trazerem os céus à terra e chamarem a tua atenção. E eu tenho certeza que quando esse jejum terminar, nós teremos muitos testemunhos de pessoas que viverão neste mês de abril coisas extraordinárias do Senhor. Mas eu também quero orar pelas famílias aqui, tantas pessoas que estão aqui agora no templo da CEMAP, quantas que estão assistindo pelo canal do YouTube. Ó Deus, são tempos tão difíceis, Senhor. Famílias estão se acabando, jovens que estão distantes do Senhor, filhos que estão se enveredando por um caminho de pecados. Ó Deus, famílias passando por crises financeiras, casamentos que estão à beira do divórcio. Mas eu acredito que quando nós trazemos a nossa família ao altar, a história vai mudar, porque o altar responde, o altar traz existência, o altar tem um portal aberto. E quando os teus filhos só vierem aqui, colocar talvez as mãos aqui, e se colocar prostrados, se colocarem prostrados de joelhos, ó Deus, o Senhor vai agir e o Senhor vai fazer. Nós declaramos que famílias são blindadas agora contra toda ação do inimigo em nome de Jesus. Nós declaramos pela palavra que aqui existem famílias proféticas, famílias sacerdotais, famílias pastorais, famílias de avivamento, mães que estão orando por filhos e por filhas, pai que está orando por filhos e por filhas. E eu declaro, Deus tem um selo, um compromisso com os teus filhos, e a nossa oração é que os nossos filhos tenham um compromisso com o Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus que está vindo um renovo, uma restauração sobre o teu casamento e sobre a tua família. Deus não vai destruir uma família para construir outra família, isso é obra do diabo. Deus vai restaurar a tua família, vai restaurar o teu casamento, vai restaurar os teus filhos, vai restaurar o teu primeiro ministério, que é a tua casa e a tua família. Então nós declaramos famílias abençoadas, famílias prósperas, Senhor. Ó Deus, famílias blindadas pelo sangue de Jesus, famílias ungidas. Ó, eu sei que tem gente que diz, mas não tem jeito, pastor, já orou, já falou, já veio na igreja, mas o Espírito Santo de Deus dá jeito. O Espírito Santo de Deus vai lá em nome de Jesus e faz a obra completa. Eu repreendo todo espírito maligno contra a tua família, toda obra de macumba, feitiçaria agora, tudo que foi feito nas matas virgens, nas encruzilhadas, toda palavra que foi lançada de pai, de avô, de tio, de alguém que cuidou, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu declaro que você é uma nova criatura no Senhor Jesus Cristo. Eu declaro que as maldições vieram até se aproximar de você, mas sobre você é um novo ciclo das bênçãos de Deus sobre a tua vida. Assim nós oramos por famílias nesta hora, em nome de Jesus, amém e amém. Pode acender as lâmpadas, por favor. Pai, eu abençoo os teus filhos, ó Deus. Eu quero nessa hora te abençoar com estas palavras. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor resplandeça sobre ti a sua face. Que o Senhor te dê a paz. Que por onde você passar, seja instrumento nas mãos do Senhor. Que no nome de Jesus, em nome de Jesus, haja um avivamento diário sobre a tua vida. Que haja uma sede e uma fome pela presença de Deus. Que você saia deste culto vivendo algo extraordinário no Senhor. E eu quero profetizar deste altar, porque eu estou crendo no que eu estou falando. Eu estou crendo que seja quebrado todo o cativeiro que te prendia até hoje. Eu não sei que cativeiro é. Seja livre hoje. Livre, livre. Livre para viver todo o projeto de Deus. Livre para viver todos os planos que Deus tem para você. Nada mais vai te impedir. Toda amarração, todo laço, todo cativeiro, toda cadeia, sejam quebrados agora, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Podem vir ao altar, aqueles que quiserem. Não é obrigado ninguém vir, mas você pode vir ao altar e apresentar a tua família ao Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo.